Olá, meus amados. Hoje, dia 25 de maio de 2022, quarta-feira da sexta semana da Páscoa. Evangelho segundo João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vô-lo anunciará. Tudo o que o meu Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Então, um trecho muito curto, pouquíssimos versículos, 4 para ser mais específico, mas aqui o Senhor falando da assistência que o Espírito Santo dará aos apóstolos após a subida do Senhor aos céus. Lembrando sempre que eu tenho dito, estamos ainda no longo discurso que Jesus faz ali na última ceia, no cenáculo, depois que Judas já tinha saído para ir aos sumos sacerdotes para entregar o Senhor. Então, o que é interessante aqui que nós vamos notar que o Espírito Santo, ele vem em socorro dos apóstolos para tanto revelar o que vai acontecer, portanto, vai revelar o futuro, vamos dizer assim, o Senhor fala isso, mas ao mesmo tempo também sobre o passado, aquilo que o Senhor explicou e que eles não compreenderam. Porque é importante entender, gente, porque às vezes ao ler aqui o texto, dá a impressão que Jesus não revelou tudo a eles. Não, o Senhor revelou, o problema era a compreensão deles, eles não compreendiam. Então, o revelar aqui, gente, é você trazer à luz. Então, o Senhor falou muitas coisas que eles não compreenderam. Quando eles começam a compreender? A partir do momento, lá em Atos, no capítulo 2, quando eles recebem o derramamento do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, no cenáculo, em Jerusalém. Então, nós vamos ver o Senhor fazer essa promessa que eu acabei agora, de forma muito resumida, falar. Então, vamos lá. Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Então, o Senhor revelou tudo que ele tinha que revelar do Pai, ele revelou. E talvez o Senhor tivesse que explicar esta revelação, porque acontece até aqui, né, gente? A gente lendo a Bíblia, quantas vezes a pessoa não chega e fala, padre, o que quer dizer isso? É normal, às vezes você lê, então está sendo revelado algo a você, mas você lê e não compreende. Quantas vezes já talvez você tenha experimentado isso ao ler a palavra de Deus? Aí você vai ao padre, o padre te explica e você fala, ah, tá, agora entendi. É isso que Jesus está falando. Então o Senhor tinha muita coisa ainda para explicar para eles, muita coisa para dizer, mas eles não eram capazes de compreender. Então o Senhor revelou tudo, mas faltava a compreensão deles. E quem é que vai vir em socorro dessa, vamos dizer, falta de compreensão por parte dos apóstolos? Aqui vai dizer o texto: quando vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Então aqui é importante nós entendermos, porque assim, ao ler aqui, então Jesus não falou toda a verdade? Falou, gente. O problema é, o Senhor revelou, mas eles não compreenderam. Aqui o Espírito Santo vai fazer com que eles compreendam e aí assim entendam tudo aquilo que Jesus tinha dito num primeiro momento e que eles não tinham, infelizmente, compreendido. Entendeu? É importante isso. E o que é bonito aqui? Que nós percebemos que até hoje o Senhor, pelo poder do Espírito Santo, continua revelando à igreja as belezas da fé, aquilo que nós chamamos de dogmas. Você sabia que a Santíssima Trindade é um dogma da Igreja Católica? Pois é, um único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Você não encontra a expressão na Bíblia Santíssima Trindade. Você não encontra lá na Bíblia escrito que existe um único Deus e três pessoas. Quem é que vai perceber isso? A igreja, assistida pelo Espírito Santo. Então, a Santíssima Trindade, que é a base do cristianismo, vem de um dogma da igreja. Lá em 325, 381,
né, no concílio de Nicéia em 325 e o primeiro concílio de Constantinopla em 381, nós temos o que nós hoje acreditamos, o dogma da Santíssima Trindade. Existe um único Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. E os protestantes muitas vezes, alguns criticam porque nós temos os dogmas. Então assim, se não aceita um, não aceita, se não aceita um, não aceita nenhum, não aceitam todos. Então, quando critica, eu falo assim: você acredita na Santíssima Trindade? Claro, existe um único Deus e 3 pessoas. Eu falo, então me mostra isso na Bíblia. Não existe. Foi uma revelação que o Senhor fez pelo poder do Espírito Santo. Os dogmas na igreja, não é que o Papa levanta e fala, ai, sei lá, acho que hoje eu vou criar um dogma. Muita gente pensa que é assim. Não. Tem dogmas que o estudo dele vai, às vezes, até 50 anos para ser depois declarado como verdade de fé. Tem que estar na escritura, tem que estar na tradição, ou seja, no ensino que a igreja tem por milênios aí, e no magistério. Então, assim, tem que estar nas 3 fontes de revelação, porque nós temos essas 3 fontes de revelação: as escrituras, a tradição que vem pela fé apostólica e pelos padres da igreja, na área que nós chamamos de patrologia ou patrística, e também o magistério, o ensinamento dos papas. Então não pode estar em choque com essas 3 fontes, muito pelo contrário, essas 3 fontes têm que abraçar, mesmo que seja de forma implícita, o dogma. Então é exatamente isso aqui, a igreja até hoje continua sendo assistida pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo ainda revelando coisas que lá no início não se compreendia, e que hoje nós temos a compreensão. Aí o Senhor agora fala desta profunda intimidade que há entre Pai, Filho e Espírito Santo, intimidade esta que eu falava ontem, da ação. Por quê? São 3 pessoas, mas um único Deus. A essência divina é única. Então, quando eles agem como Deus, um único Deus. Por isso que há essa profunda intimidade. Olha aqui, ó, aí você, tendo isso em mente, tendo isso como um pano de fundo, você vai entender claramente o que o Senhor está falando aqui. Ouça. Pois ele, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e até as coisas futuras vos anunciará. Aqui é aquilo que eu tinha dito no começo: o Espírito Santo vai revelar aquilo que o Senhor já tinha pregado para os apóstolos e que eles não compreenderam, então em referência ao passado, mas também em referência ao futuro, ele anunciará coisas futuras. E aí o Senhor continua: ele, sempre o Espírito Santo, me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. E aí o Senhor vai explicar o que ele quis dizer com o que é meu. Ele vai dizer: tudo que o Pai possui é meu, inclusive a divindade. O Pai possui a onisciência, a onipotência, a onipresença. O Filho e o Espírito também. Por quê? Porque o Pai, Filho e Espírito Santo são um único Deus. Então, tudo que o Pai tem, o Filho é do Filho. E aí ele termina: por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Por quê? Porque o Espírito Santo também, assim como o Filho ouviu e recebeu do Pai, assim também o Espírito Santo ouviu e recebeu do Pai. Como tudo que o Pai tem é do Filho, então o que o Espírito Santo anuncia é do Pai, mas também é do Filho. Então aquilo que eu dizia aqui, né? Esta profunda intimidade que há na Santíssima Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo, um único Deus. Então, quando eles agem, seja o Pai, seja o Filho, ou seja o Espírito Santo, eles não agem sozinhos, porque eles agem como um único Deus. É uma ação divina. O Senhor, em nosso coração, já vai se preparando para, mais uma vez, celebrar a grande festa de Pentecostes. Que realmente o Espírito Santo que recebemos no dia do nosso batismo possa assumir as rédeas da nossa vida, que nós busquemos pelo poder e pela ação e pela inspiração do próprio Espírito Santo fazermos na nossa vida aquilo que é a tua vontade, que nós não tenhamos medo, Senhor, mas muito pelo contrário, que nós tenhamos, Senhor, a ousadia, a parresia em Deus, pelo poder do Espírito Santo, que o Espírito Santo nos impulsione a sermos no mundo sal, a sermos no mundo luz, para a glória do nome do Senhor. E mãe querida, mais uma vez pedimos a tua intercessão de forma especial pela paz mundial e o fim desta pandemia.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que desça sobre você, meu irmão e minha irmã, pela intercessão da Virgem Santíssima, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.